Boa tarde a todos. Hoje nós estamos abrindo mais um capítulo do nosso canal do YouTube, que é o canal em que nós falamos sobre as psicografias recebidas. E hoje nós vamos dar empenho, vamos dar passagem para algumas psicografias que mostram a retomada, vamos dizer assim, do espírito com a carne. Mas em duas situações diferentes, diversas. Embora tenha esse ponto em comum, uma trata da análise que o espírito faz no contato que ele tem com o médium durante o processo da psicografia, ou eventualmente também do processo da psicofonia, ou outro contato qualquer. Mas enfim, ele fala aqui do contato que ele tem com a carne no processo da psicografia. E aqui nós temos algumas outras psicografias que trazem espíritos reencarnantes, que vão sim tomar novamente a carne, voltar à Terra, e eu quero mostrar para vocês isso, para vocês verem com que júbilo, com que determinação, com que alegria eles fazem isso, né? Muitos espíritos não querem retornar à carne, que não querem voltar do plano espiritual para o plano material, mas esses sim, esses que vieram dar o testemunho da sua consciência, da importância que tem essa retomada para eles, da importância que tem voltar à carne como a prova para que ele possa fazer então uma melhor evolução espiritual, né? Então eu vou começar lendo algumas psicografias que falam do reconhecimento, inclusive, da sua inferioridade. Vocês vão ver, vamos acompanhar junto. Por um porvir melhor, meu Deus. Cada um de nós dá o seu de melhor. Gostaríamos de ajudar de forma diferente, mas nossa missão é essa, e é dessa forma que fomos destacados para ajudar, mesmo que não seja aquilo que nos pareça melhor agora. Esses espíritos, eu quero chamar a atenção é o seguinte, esses espíritos que estão dando esse testemunho, trazidos pela falange dos irmãos de caridade em Cristo, eles são espíritos egressos da Terra. São espíritos que estão passando por um ponto importante do reconhecimento da sua condição espiritual e também muitas vezes estão ainda numa condição de uma certa pobreza, né? Embora já tenham percebido a condição que eles estão. Então aqui, esse aqui quando colocou, ele deixou muito claro isso. Ele achava que ele poderia ajudar de uma outra forma, mas ele foi destacado para essa função pelos irmãos de caridade, porque sim, essa falange sabe o que é melhor, inclusive para ele. Ele mesmo pode não saber, mas a falange sabe. Tá? Nós tivemos experiência de outras psicografias maravilhosas em que o espírito veio achando que ele viria ajudar e na verdade ele estava destacado para ser ajudado. Então às vezes algum tipo de conflito, né? Que sai inclusive expresso, mas o que importa é o seguinte, eles são totalmente subordinados a essa questão, vêm claramente com uma boa vontade para fazer isso, mas nem sempre eles vão conseguir prestar essa ajuda, esse serviço, da forma exata como eles pensaram que seria. Tá? Voltar à carne nos traz angústias há muito tempo escondidas no passado. Pensamos muitas vezes que mudamos de ares, mas sempre que nos aproximamos da carne, podemos sentir o quão longe estamos da evolução, que tão fracos somos em achar que já tínhamos alcançado. Então isso mostra muito claramente o quê? Que esse espírito, como outros tantos, já se acharam numa condição evolutiva melhor do que realmente estavam. E nessa frase já se percebe o quê? Que a falange destacou para que ele viesse dar esse testemunho a benefício dele, para que ele percebesse que ele não está tão evoluído como ele está pensando. Só o fato dele ter essa dúvida já nos permite dizer que ele não tem uma precisão tão grande com relação a isso, né? É por esse motivo que muitas vezes somos trazidos por esses entes superiores, só e tão somente para percebermos o quão próximos ainda estamos de nossas falhas, e que precisamos
ainda estarmos em prontidão para não sucumbirmos perante os males íntimos que ainda não debelamos, muito embora, em determinado momento, tenhamos achado que sim. Então, rapidamente, o contato com a carne, o choque anímico, permite que o espírito acorde. Então ele vem começando dizendo que, eu acho que eu poderia fazer uma coisa melhor. O choque, o contato, iminentemente, vamos dizer, o alcança, e ele consegue então perceber rapidamente o quão de fato está sendo ajudado. Esta é a minha missão de hoje, irmãos. Não se deixe convencer pela sua própria vaidade, que muitas vezes nos convencem que já temos avançado por caminhos que ainda não atingimos. Mais uma vez, um alerta contra a vaidade. Ide e olhai para dentro de si mesmo, sem roupa, a nu, sem desculpas ou injúrias a terceiros. Aprenda a se reconhecer e poderá galgar, assim, verdadeiros passos no sentido da maturidade espiritual. Então, ele mostra claramente aqui como a lição foi aprendida. Ele mesmo fez a sua própria avaliação e ele mesmo traçou uma forma de demonstrar isso para nós encarnados. Vamos com Deus, Ele pode tudo. Nós, pobres pecadores, somos singelos esboços da divindade. Rumo ao alto. Aí ele assina como João, Maria e José. Eu não sei. Muitas vezes o Espírito não quer colocar o nome dele, e então ele acha que a mensagem que ele passou é suficiente, e ou escreve o nome da falange, ou então escreve um nome de terceiro. Alguns colocam o nome deles mesmo. Tá? Então eu vou passar para uma outra. Quero mostrar para vocês o quão pode ser a forma como eles abordam esse contato com a carne. Máxima do cristianismo: o pródigo amor de Deus pelas suas criaturas nos mostra o vale de lágrimas a que fomos relegados pela nossa própria maldade. Essa frase é muito interessante. Se pudéssemos ver essa luz e sentir esse calor, poderíamos olhar de forma diferente os que sofrem ao nosso lado. Ele faz um resumo assim, muito interessante da situação toda. Ele fala assim, que enquanto Deus nos oferece a luz e o calor por um lado, nós não conseguimos atingir aquilo pela nossa própria maldade. Nós somos os grandes agentes do mal que sofremos. Por quê? Porque nós não olhamos de forma diferente os que sofrem ao nosso lado. Então ele coloca a situação e ele mesmo dá a solução. A solução não é ele que dá, mas assim, ele apresenta a lição que ele recebeu. Quantas vezes somos nós os algozes desses irmãos? Podemos apontar o dedo sem que admitamos que a parte da culpa sempre mancha a nossa própria túnica? E quer dizer, não adianta a gente querer fugir da realidade. Nós praticamos o mal, nós estamos manchando a nossa própria túnica, a nossa própria alma, e usa a túnica como alma, né? A nossa própria experiência com a nossa própria maldade. É na experiência do irmão abandonado que está a chave da nossa evolução e da nossa felicidade. Simples assim. É tão difícil de ser identificado pelos espíritos sem luz, e é tão difícil de ser identificado pelos espíritos sem luz, encarnados e desencarnados. Poderia lhes dizer que já estou preparado, mas não. Seria vaidade. Caminho para isso. Já sinto a extrema felicidade que resulta dos atos que tomamos e que estão em consonância com a ordem divina. Então ele fala o quê? Que ele, no grau de evolução que ele está, ele já experimentou a felicidade que resulta de ações que ele toma que estão em consonância com a ordem e com as leis naturais, a ordem divina e as leis naturais. Simples assim. O homem precisa começar a experimentar essa fonte da felicidade e deixar para lá as turbulências excessivas da vida cotidiana, bem como lutar uma luta de morte contra seus maus instintos, que ele precisa passar a reconhecer em si e a combater. Do contrário, será uma guerra perdida. Então ele coloca, de uma maneira muito clara e muito bonita também, o quanto é importante que o homem que fala tanto em buscar a felicidade, que o homem encontre a solução para isso, o caminho para isso, dentro de si mesmo. De que maneira?
e ele fala o termo ainda, fonte da felicidade, deixando de lado as turbulências excessivas da vida cotidiana. Então, ele encontra isso justamente na luta contra os seus maus instintos. Aí encontramos à nossa frente o caminho claro e reto, enquanto que nossa luxúria nos desvia para o lodo fétido dos maus sentimentos. Então, ele fala aqui dos maus sentimentos como aqueles que acabam norteando atuações nossas negativas e que, na verdade, isso é que traz a nossa infelicidade. Tá? Agora eu queria ler para vocês algumas psicografias que falam daqueles espíritos que estão vindo de retorno para a Terra, estão voltando para a Terra. Então eles estão... É interessante vocês verem isso, porque a gente, no meio espírita, ouve muito falar dos espíritos que, ao contrário desse sentimento que esses manifestam, esses espíritos estão muito apreensivos. Eu recebi várias psicografias desse tipo também, né? Que eles estão apreensivos, até com medo de sucumbirem novamente a esses maus sentimentos que os outros se referiram ali. E é muito interessante isso, né? Porque esses, ao contrário, estão muito cheios de confiança. Esses sentem que já se provaram bastante, estão fortes o suficiente e esperam essa oportunidade no mundo material para poderem alçar um voo mais alto ainda. Tá? Então vamos ler. Grande dia de hoje, posso novamente sentir a carne como Jesus Cristo um dia sentiu aqui na terra. Voltar à carne é motivo de saudades, mas é bênção ao Pai querido a dádiva da fé adquirida. Então ele fala, fé adquirida sim, ele não tinha fé, mas ele lutou, ele conseguiu, ele cresceu, ele adquiriu essa fé. Voltar à carne é sinônimo de nova recuperação na seara do bem e do amor. Voltar à carne é nova tentativa de melhora e aperfeiçoamento para o retorno a ti, Senhor. Então ele fala de uma maneira muito singela, mas muito bonita, que voltar à carne é uma oportunidade que ele tem de se expor, de se provar e de crescer. E ele termina dizendo, aperfeiçoamento para o retorno a ti, Senhor. Esse aqui é muito bonito também, e ele fala exatamente sobre esse tema. Ele está se preparando ou está pronto para voltar a reencarnar. Volto ativa com força. Meu mundo vai recomeçar. Meu mundo vai recomeçar. A cada passo que dou, mais me aproximo do dia da minha redenção. Então ele já coloca o retorno à carne como uma redenção. É uma nova oportunidade. Volto e vou numa viagem infinita e infindável. Quer dizer, é a sequência das reencarnações. Sempre na busca de algo maior. Quando daqui contemplo o universo, não penso em retornar à mesquinhez da carne. Mas, quando penso que só passando pelas dificuldades terrenas é que poderei me aproximar mais do bem, me sinto pronto para o final das férias. Então, nesse nível evolutivo que eles já estão aproveitando tudo que o plano espiritual oferece. Eles já estão num nível superior, já estão num nível acima do nosso. Mas ele reconhece aqui que ainda precisa melhorar. E ele se refere então a essa situação como um retorno, um final de férias, né? É como se ele estivesse pronto para voltar para aprender para a escola. É assim que ele coloca, eu acho que foi perfeita a forma como ele colocou, né? Então temos aqui uma outra, que eu acho muito bacana também. Vamos aparecer novamente nesse mundo, mas agora não mais como um ser subalterno do mal. Então, esse exemplo aqui, nesse caso, ele mostra de uma maneira exemplar como ele praticou, consciente de que ele praticou o mal na encarnação passada, nas encarnações passadas, e agora não, agora já retoma, através do conhecimento que ele teve, da evolução que ele teve lá, tá? Ele retoma a vida na carne, já com a predisposição da prática do bem. Vou mostrar a todos como pude me transformar e transformar aqueles
que comigo estavam. Quer dizer, ele não só teve uma atuação muito forte, né, nessa erraticidade consigo mesmo, como ele intercedeu junto a espíritos que estavam com ele na seara do mal quando ele estava encarnado. Volto feliz à carne, na certeza de que os meus atos passados poderão ser lembrados como pinturas sem cor, diante do que pretendo fazer a caminho do bem. Então ele fala que o que ele trabalhou mal, o que ele fez de mal na vida anterior, vai se apagar, vai ser uma página virada diante de todo o bem que ele pretende fazer agora que ele está num processo evolutivo mais adiantado. Foram anos de sofrimento causados pela minha própria insignificância e orgulho, que, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, já consegui superar e deixar para trás. Encho-me de fé e esperança na obra do Pai, a quem passei a recorrer com orgulho de me ter regenerado. Então ele fala, né, que ele consegue agora ver a vida dele de uma maneira diferente e se sente, ele sente um orgulho, assim, vamos dizer assim, positivo, porque esse orgulho é pela sua própria melhora. Volto-me para o bem, como se fosse a casa de onde nunca deveria ter saído. Ele se sente plenamente à vontade, confortável, né, com a sua nova posição. Desabafo e me redimo na frente do Senhor e aguardo ansioso pela próxima etapa e estágio da minha evolução, que é o retorno à carne. Iracila, Policarpo Menes. Tem uma outra que eu queria ler para vocês. Como Jesus dizia na Galileia, o amor é a verdadeira redenção. Descubro tardiamente a força que tive, a vontade que poderia ter tido na prática do bem, e que eu simplesmente releguei dele, do bem, me distanciei. Volto a ver a luz e a verdade, e me despeço com carinho, agradecendo a ajuda de todos os irmãos em Cristo. Dedicada que fui a tudo que parecia de uma importância maior, agora vejo tudo diferente. Vejo valores supérfluos e sem sentido ruírem diante de verdades eternas. Pouco cumpri daquilo que é importante e predestinado por Deus, no falso engodo da experiência terrestre. A vista daqui de cima é ampla e abrangente. Daqui não nos enganamos mais com nada. Essa foi está fora daquela linha que eu falei, mas eu achei e reservei para o final, para mostrar para vocês como é bonita a forma como os espíritos que estão nessa condição trazida pelos irmãos de caridade, eles se mostram como reconhecendo a condição espiritual que estavam. A forma como eles falam demonstra esse maravilhoso sentimento recém-adquirido, que é o da humildade, né? Então, nesses dois que eu li agora, vocês puderam perceber isso, como eles se prostram, né? Eles mostram como as experiências passadas que tiveram não foram bem aproveitadas, e ao contrário do que se pode imaginar, eles já estão plenamente conscientes de que depende deles uma mudança positiva nesse ponto, que eles têm que se esforçar para isso, que eles vão ter toda a ajuda para isso, e eles se dispõem, se mostram de uma maneira muito feliz e muito esperançosa de que vão ter condição de mudar isso, né? Eu acho que isso é muito importante. E com isso eu acho que eu cumpro em parte a minha missão de trazer para vocês essas experiências da dimensão espiritual. É muito importante que o encarnado comece a perceber a existência do mundo extramaterial e que acredite na existência dele através dessas mensagens que estão vindo, não só minhas, obviamente, o próprio Chico Xavier tem experiências maravilhosas a respeito disso,
Mas a mediunidade de Chico Xavier foi muito voltada para o consolo, né? Apesar de ter partes da ciência, né, que ele trouxe com André Luiz, um apelo moral muito forte com Emmanuel, a mediunidade dele foi muito marcada pelo consolo, né, como uma mediunidade consoladora, em virtude digo isso assim, o impacto que teve no Brasil e no mundo, né, nas pessoas, foi muito lembrado por esse lado. Agora, a mediunidade que nós estamos praticando, não só eu, mas outros médiuns também, é mais dedicada a essas mensagens, né? Eles vêm trazer para nós os ensinamentos do além-túmulo como forma de nós nos prepararmos melhor, fazermos a nossa própria reforma íntima e sermos nós os agentes da mudança do mundo em que vivemos, desse mundo material, né? É muito importante vocês entenderem e perceberem sempre nessas psicografias o empenho muito grande que essa falange tem, porque foi destacada para isso, ela foi escalada para isso, para vir interceder junto a nós encarnados, no sentido de valorizar o nosso trabalho, né, para que nós valorizemos o nosso trabalho, para que o nosso trabalho seja voltado para orientar os nossos irmãos também encarnados, tá? Então eu espero ter passado essa mensagem para vocês de uma maneira clara, falando de um tema muito interessante hoje, que foi o tema do contato do espírito com a carne, que vem em psicografia, quer seja nesse contato para que a psicografia fosse efetuada, como também trazendo mensagem daqueles que são reencarnantes, daqueles que com júbilo, com alegria no coração, com esperança de melhora, estão pretendendo, estão escalados já para retornar à carne numa nova encarnação. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, eu tenho certeza de que esse trabalho nosso, pelo apoio e pela dedicação dos nossos irmãos superiores, vai ter um sucesso muito grande e vai atingir os objetivos a que eles se empenharam e pelo motivo pelo qual nos arregimentaram, tá? Muito obrigado a todos e uma boa tarde.